Abra comigo tua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 18 ao versículo 21. Todos acharam? Diz a palavra de Deus, carta de Paulo à igreja que está em Éfeso, capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã, tua palavra foi aberta, foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que venhamos a ser renovados pelo poder da tua palavra, vivificados, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor vai falar, que nós possamos, ó Deus, dar liberdade ao teu Espírito Santo, para que o Senhor penetre no mais profundo do nosso ser, e venha transformar a nossa vida naquilo que precisa ser transformado. Espírito Santo, tens liberdade nesta manhã, diminua a tua igreja, de modo que o Senhor cresça poderosamente, que o Senhor ministre aos nossos corações, sejamos renovados por aquilo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém e amém. Aleluia. O tema da mensagem nesta manhã é cheios do Espírito Santo. Você pode dizer comigo, cheios do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é algo poderoso na minha vida e na tua vida, é algo inesquecível na minha vida e na tua vida. Aqui quando Paulo ele vai escrever à igreja que está em Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer no versículo 18, não vos embriagueis com o vinho, porque isso leva à devassidão. Quando nós estudamos um pouco do que Billy Graham entendia sobre esse versículo, ele fala que o vinho, o álcool do vinho, ou o álcool de qualquer que seja a bebida alcoólica, ele sempre vai tirar o pior de nós, ele sempre vai mostrar e trazer à existência o pior de nós. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, que é essa terceira pessoa da Trindade, que é poder de Deus, ele tira de nós, ele manifesta em nós e através de nós o melhor de Deus nas nossas vidas, o melhor que há em nós, que só Deus sabe e Deus conhece. É por isso que quando nós nos entregamos à presença, ao poder, à pessoa do Espírito Santo, nós passamos a ter a nossa vida transformada dia a dia, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós para aperfeiçoar aquilo que só Deus sabe que Ele pode fazer em nós e através de nós. É por isso que nós precisamos e dependemos do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas, porque por conta do pecado adâmico, por conta do pecado de Adão, por conta do pecado que entrou no mundo através de Adão, uma semente pecaminosa foi instaurada na humanidade, de modo que somos inclinados ao pecado, e nós por nós mesmos não podemos viver em novidade de vida por aquilo que somos. Ontem eu estava na aula de psicanálise, e o professor questionou sobre ser inclinado ao bem ou ser inclinado ao mal. Fazia parte da aula, e aí na minha vez de falar, eu tomei a palavra e disse que o ser humano, porque ele disse que o ser humano ele tem nele bondade por si só, e eu disse para ele, professor, de certa forma não, nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados ao mal, por causa da semente de pecado,
Paulo vai dizer que há uma luta em nós diariamente entre o espírito e a carne. Paulo vai escrever à igreja de Romanos e vai dizer: aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos transformados por esse poder de Deus, aí sim nós temos a possibilidade de fazer o bem, de viver o bem, de manifestar o bem, porque agora a semente do bem está em nós. O Deus poderoso agora habita em nós por intermédio do Espírito Santo. É uma promessa de Deus. Jesus, ele disse aos seus discípulos: eu serei assunto ao céu, irei interceder ao Pai, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vai convencer você do pecado, do juízo, e esse vai estar com você todos os dias até a consumação do século. Atos capítulo 1, Jesus vira aos seus discípulos e diz: fiquem aqui até que do alto sejais revestidos de poder, e depois de revestidos de poder, aí sim, vocês poderão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Ele está dizendo que nós, por nós mesmos, não podemos viver o poder de Deus sem a presença do Espírito Santo. Nós não podemos viver a bondade de Deus sem a pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos viver aquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer o bem por nós mesmos sem a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem transforma nossas vidas. E quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, começa a ocorrer em nós transformações visíveis, porque a evidência do Espírito Santo nas nossas vidas é exatamente essa: a purificação do coração. Agora aquele que não amava, agora ele passa a amar. Agora aquele que não tem autocontrole, começa a ser trabalhado no Espírito Santo para ter. Agora aquele que não é manso, ele começa a manifestar a mansidão, porque o Espírito Santo está trabalhando. E essas evidências que não são de nós, são do Espírito, começa a ser manifestada em nós e através de nós. E por isso que 10 pessoas olham e falam: mas fulano era assim, agora está dessa forma, o que aconteceu? Presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo evidencia essa transformação através dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 diz que o fruto do Espírito Santo no singular é o amor, e juntamente com ele vem o domínio próprio, vem a mansidão, vem a benignidade. E agora eu começo a manifestar isso, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Mas Rodolfo, você está falando e parece fácil, e não é fácil, meu irmão. Porque Paulo já dizia: há uma luta constante no nosso interior, que guerreia carne e espírito, que pelejam todos os dias, para que nós não façamos a vontade de Deus, semente do pecado. Mas o poder de Deus que habita em nós, por intermédio do Espírito Santo, é maior do que tudo, do que todos. Jesus disse aos seus discípulos: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós precisamos todos os dias buscar mais de Deus. Nós precisamos nos lançar à vontade do Espírito Santo, sermos cheios dele diariamente. Diariamente. Desejarmos no nosso coração que queime a presença dele todos os dias. Porque nós por nós mesmos, nós voltamos às velhas práticas. Nós por nós mesmos, nós voltamos aos velhos hábitos. Nós por nós mesmos, nós não temos bondade de nós. Mas o Espírito Santo transforma nossas vidas todos os dias, naquilo que nós chamamos de santificação contínua. Ele nos enche por inteiro, Ele nos santifica inteiramente. Ou seja, agora a novidade de vida para mim e para você. E nesse processo de novidade de vida, agora Ele vai aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo, de modo que eu e você sejamos aquilo que só Deus sabe que nós podemos ser, de modo que nós façamos aquilo que só Ele sabe que nós podemos fazer, de modo que nós vivamos aquilo que só Ele sabe que nós podemos viver, porque é Ele quem nos conhece, e Ele é a bondade que reina dentro do meu ser e do seu ser. Mas ser cheio do Espírito Santo não é o todo, é o início de tudo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo é para vivermos uma vida transformada,
é para vivermos um novo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Por isso eu digo que ser cheio do Espírito Santo não é o tudo, é o início em todas as coisas. O Espírito Santo nos enche para um propósito, ele nos enche para uma finalidade: transformar as nossas vidas, implantar em nós o que Paulo vai dizer à igreja de Romanos, a metanoia, a conversão, a transformação de mente, a mente de Cristo, para que nós sejamos suas testemunhas. O Espírito Santo de Deus ungiu-me para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O Espírito Santo nos enche, como nós falamos inclusive no dízimo, para transbordar na vida do outro. Nós não podemos ir para o Paraguai, mas nós podemos orar pelo Paraguai. Nós podemos dizer: pastor, está aqui a minha oferta, abençoa os missionários no Paraguai. Porque quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós queremos tudo para nós e está pronto, né, pastor? Mas quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo começa a me ensinar a repartir com aqueles que precisam. Ele tira de mim aquilo que nós chamamos de ser mesquinho, e Ele me faz enxergar com os olhos do Pai, que existem pessoas que também precisam de uma ajuda, de uma palavra, de um abraço. E tem dia que nós estamos sendo essa pessoa, e nós não temos ninguém que faça isso. Aí o Espírito Santo vem, te traz uma palavra de consolo, de conforto, Ele te abraça, e Ele te diz: continua, porque eu sou contigo. Para que você avance, para que você rompa. É por isso que eu e você precisamos nos relacionar com Ele todos os dias. Porque todo relacionamento sem diálogo, sem o devido relacionamento, ele está fadado ao fracasso. Um casal que não conversa, um casal que não tem o diálogo entre eles, está fadado ao fracasso. Porque não entende o que o outro pensa, o que o outro deseja, assim ao contrário. É por isso que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, para entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós e através de nós, e para entendermos as coisas de Deus para as nossas vidas. Porque mesmo quando nós porventura tropeçarmos, nós vamos lembrar, vamos nos levantar, vamos nos arrepender e vamos continuar, não mais caindo e insistindo nos mesmos erros. Porque agora o Espírito Santo que me convence do pecado, do juízo, ele está trabalhando na minha mente, ele está trabalhando dentro de mim. E aquilo que eu fazia, que antes eu fazia, e que não tinha peso nenhum, agora passa a ter, porque agora aquele que me convence do pecado, do juízo, habita em mim, e ele me mostra o que é certo e o que é errado. É relacionamento. Por isso nós precisamos compreender alguns princípios através daquilo que foi lido aqui em Efésios capítulo 5. Paulo ele está dando essa ordenança. O verbo deixem-se encher, ele está no imperativo, ou seja, logo se eu e você não buscarmos a Deus para sermos cheios do Espírito Santo, nós estamos em desobediência. Porque Paulo está dizendo: deixem-se encher, é imperativo. Imperativo é ordenança, é ordem. Paulo está dizendo que é uma ordem de Deus. Como eu disse no início, Billy Graham, ele vai dizer o seguinte: que estar embriagado com o vinho, com o álcool, é tão errado quanto estar vazio do Espírito Santo de Deus. Aí nós percebemos o quão importante é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos de cheio, em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós estamos falando de plerô. E plerô quer dizer tornar cheio, completar até
ao máximo. O Espírito Santo, ele não quer te encher de você mesmo. Ele não quer te encher através de você mesmo. Ou seja, do ponto que você parou para cá. Ele quer te esvaziar e transbordar em você a presença dele. Ele quer transformar a nossa vida através da presença dele. Porque ele sabe que nele nós podemos ser aquilo que só Deus sabe que nós podemos. E debaixo desse versículo eu quero deixar para você aqui alguns princípios, alguns direcionamentos que Paulo nos dá. E o primeiro dele está no versículo 19, versículo 18, como nós lemos, ele vem dizer: e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, ou seja, tira de você o seu pior, mas deixem-se encher do Espírito Santo, ou seja, uma ordenança, para que eu e você sejamos cheios, busquemos a Deus, a fim de sermos cheios sempre, para que seja retirado de nós o nosso máximo, o nosso melhor em Deus, para a manifestação da glória dele. Para isso, primeira coisa que nós aprendemos no versículo 19: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Primeira coisa, o Espírito Santo nos enche quando há comunhão e consagração. Rodolfo, como que eu faço para me manter cheio do Espírito Santo, renovado da presença dele, transbordante dele? Você precisa estar em comunhão e você precisa estar em consagração. Aqui Paulo vai falar no plural, ele vai falar assim: falando entre vocês. Entre vocês. Aonde? Dentro de casa. Aonde? Dentro da igreja. Aonde? No culto. A comunhão é importante. Eu não entendo pessoas que dizem que não precisa vir na igreja. Pessoa que diz que a igreja sou eu, e de fato é. Sentido original grego da palavra eclésia é chamados para fora. A igreja somos nós. Mas a comunhão, ela é necessária no corpo de Cristo. Porque é na comunhão que o Espírito Santo se manifesta poderosamente. 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. Não estava só Pedro, não estava só João, não estava só Natanael, não estava só os discípulos, estavam todos ali, os que ouviram e perseveraram nos 10 dias de oração, até o dia de Pentecoste. Os que perseveraram estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente, aonde há comunhão, a presença do Espírito Santo, seja no culto, seja na tua casa, aonde há consagração. Aqui Paulo está dizendo que vocês falam entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Quando eu me consagro, quando a minha vida é um culto, é uma adoração inconstante, é constante, em todo tempo, aonde eu estou. E meu irmão, o que eu estou dizendo para você não é fácil, quando nós olhamos para a nossa natureza, mas quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo que quer trabalhar isso em nós, quando nós abrimos mão do nosso achismo, da nossa vontade, da nossa prepotência, da nossa vontade de fazer do nosso jeito, e nós colocamos tudo na mão dele. Eu vou cultuar, porque a comunhão com os irmãos, o Espírito Santo se manifesta. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não se manifeste quando você está no seu quarto sozinho, não é isso. Pelo contrário, a própria Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: quando você for orar, entre no teu quarto, feche tua porta, e o Pai que te vê em segredo vai te ouvir, vai te ver, vai recompensar você também no secreto. Mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter comunhão dentro da nossa casa. E a comunhão que Paulo está dizendo é essa, com cânticos, com hinos, com salmos, ou seja, as palavras que falam-se dentro da nossa casa precisam ser palavras que glorificam a Deus. Aquilo que é cantado dentro de casa precisa glorificar a Deus. Aquilo que cantamos no nosso carro precisa glorificar a Deus. Aquilo que falamos entre nós precisa glorificar a Deus.
Quando nós compartilhamos com o nosso irmão no final do culto, é comunhão. Precisa glorificar a Deus. E o Espírito Santo vem e manifesta-se com poder. Porque nós vivemos um tempo, meus irmãos, do famoso tamo junto. Só que se você for prestar atenção, o tamo junto não é tamo unido. Porque estar junto nem sempre é estar unido. Porque estar unido nos leva num mesmo propósito. Você e seu esposo, você e sua esposa estão unidos. Mas quando vocês vão para um aeroporto, por exemplo, vocês estão juntos com outras pessoas, mas não estão no mesmo propósito. Então nós vivemos essa geração do tamo junto. Só que o Espírito Santo quer que nós estejamos unidos. Porque nem sempre quem está junto está no mesmo propósito. Mas quando estamos unidos, quando nós nos reunimos aqui, quando nós reunimos na nossa casa, nós temos um único propósito: adorar, celebrar, engrandecer, exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aí o Espírito Santo vem e enche. Amém? Louvado seja Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, Paulo vai continuar no versículo 20 dizendo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, o Espírito Santo ele nos enche quando somos gratos. Você já caminhou com pessoa que só reclama? Você conhece alguém? Além de você, além de mim? Conhece mais alguém? Já ficou com pessoa que tudo para ela está ruim? Tudo para ela é empecilho, tudo para ela tem problema. É chato. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: dando sempre graças por tudo. É por algumas coisas? É só por aquilo que está bom? É só nos dias em que está tudo favorável? É dando graças por tudo ao nosso Deus. Se eu tenho dinheiro, eu agradeço. Se eu não tenho dinheiro, eu agradeço. Se eu estou com saúde, eu agradeço. Se eu estou passando por um momento de enfermidade, eu agradeço. Mas Rodolfo, eu vou agradecer até pelos momentos ruins. Você vai, porque você sabe em quem você tem crido e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou você pensa. Sabe por quê, meu irmão? Porque é no momento de luta, é no momento de adversidade que o meu coração demonstra em quem eu confio. E o Espírito Santo vem e... porque é um coração grato. Um coração que não fica preocupado, admirando a grama do vizinho, mas se empenha em melhorar a sua grama. Grato. Quantos de nós agradecemos hoje pelo dia? Quantos de nós agradecemos por chegarmos a dezembro de 2021, quando lá em janeiro de 2020 parecia que não ia? Quantos? Quantos de nós agradecemos pelo dom da vida? A Bíblia diz que nós somos como um vapor que hoje existe, amanhã não existe mais. Seja grato hoje, se arrependa hoje, peça perdão hoje, deseja ser mudado hoje, porque o amanhã não existe. Porque quando chegar amanhã vai ser hoje. Seja grato por aquilo que você tem, pela família que você tem, pelo esposo, pela esposa, pela casa, pelo trabalho, pela saúde, pelos filhos que você tem. Ah, mas na casa do fulano também tem problema. Na vida do Beltrano também tem problema. Antigamente a gente ouvia, ainda ouve, né? Mãe é tudo igual, só muda o endereço. É que nem problema, irmão. Não que mãe seja um problema, eu estou dizendo que problema também só muda de endereço, mas tem em todas as casas. O que muda talvez seja o nome do problema, mas você tem os seus e eu tenho os meus. Mas em tudo, deem graças a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitos não chegaram, e você está aqui.
E às vezes você vê pessoas assim, mas que difícil, 2 anos, e não passa, e isso, e aquilo, e vai piorar, isso. Não, o futuro é o futuro. Você chegou até aqui. Seja grato, porque Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou. Irmão, olha para trás, com problema ou sem problema, você está aqui glorificando a Deus. Com luta ou sem luta, você está aqui glorificando a Deus. Com adversidade ou sem adversidade, você está aqui glorificando a Deus. Independente de que você passou todos os dias da sua vida, você está aqui louvando a Deus, porque o Espírito Santo te move a estar no melhor lugar que você poderia estar, porque decidiu Deus renovar sobre mim e sobre você as misericórdias dele nesta manhã, e por isso nós acordamos e estamos aqui. Louvado seja o Senhor. Seja grato. Essa atitude de gratidão, ela glorifica a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque mesmo no problema você glorifica, as pessoas olham e falam, não é possível, a vida dele está assim, ele está glorificando, ele está agradecendo. E Deus é glorificado, porque quando a sua sorte mudar, verão que há Deus na tua vida, verão que há Deus na tua casa, verão que há Deus na tua família, verão que há Deus no teu casamento, verão que há Deus em todas as áreas da tua vida. Por isso, meu irmão, se permita ser cheio, como Paulo está dizendo aqui, deixem-se. Quem que deixa, meu irmão? É nós. É eu que permito o Espírito Santo me encher. O Espírito Santo quer me encher, mas sou eu que dou liberdade. É eu que busco, é eu que não busco. Sou eu quem intensifica a minha vida com Deus, sou eu que tira essa intensidade. Porque dia eu estou bem, dia eu estou mal, mas independente disso, em todos os dias eu preciso buscar a presença dEle, porque sem a presença dEle nós somos fadados ao erro, ao fracasso, a sermos sucumbidos pelas adversidades da vida. Por isso, meu irmão, seja grato em todas as coisas. Você vai voltar para casa agora, você queria estar comendo uma lasanha, mas vai ter arroz e feijão. Obrigado, Senhor, porque tem gente que não tem arroz e feijão. Nós falamos de missionários aqui. Eu tive a oportunidade de ir para a África. Passei 1 mês na África. E eu percebi o quanto nós não damos valor para algumas coisas. Eu comi 1 mês de pé, apenas com garfo, porque arrumaram uns garfos para a gente. Arroz, feijão e frango, porque arrumaram umas galinhas lá para morrer. Sacrificaram uns em favor de outros. Quando eu voltei para Mogi, quando eu voltei para casa, eu agradecia pela cadeira e pela mesa que eu sentava. Eu agradecia pela faca que eu cortava, porque eu não aguentava mais comer frango segurando, escorregando no garfo. Tomar banho, irmão, eu tomava banho com um saquinho térmico. Sabe aquele chuveirinho seu que manda água para todo lado, menos no você? Que ele espirra para o box, para a janela, para a parede, você tem que ficar lá caçando a água. Pode ter certeza que é melhor que tomar com um saquinho térmico. Só que a gente não valoriza o pouco que a gente tem. Só que o pouco que nós temos é muito para muita gente. Aquele menino chega para Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. Para muitos aquilo não era nada, para aquele menino era tudo que ele tinha. Mas o tudo que nós temos, mesmo que pouco aos olhos dos outros, é muito diante de Deus. E Deus pode transbordar naquilo que você tem, através do que você tem, para que outros sejam abençoados. Seja grato. Terceira e última coisa é que nós encerramos. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O Espírito Santo nos enche, terceiro e último, quando nós amamos com sinceridade. Nós vivemos um tempo em que se submeter é coisa ruim, em que se submeter é errado, em que se submeter é humilhante, em que se submeter é você estar debaixo do pé de alguém. Eu vou contar uma história para vocês aqui. O pastor Zé Roberto é pastor desta igreja, eu vou ter que usar ele, mas é coisa boa. Eu sou pastor auxiliar,
Eu sou submisso ao pastor Zé Roberto. Só que no tempo que o pastor Zé Roberto está aqui, eu nunca cresci tanto, ministerialmente e espiritualmente, como eu tenho crescido no tempo que ele está aqui. Pastor Zé Roberto nunca precisou pisar. Pastor Zé Roberto nunca precisou humilhar. Mas eu sou submisso a ele. Quando você se submete em amor, você cresce. Quando você entende o princípio e o que significa submissão, Deus abençoa. Abençoa aquele que é acima e abençoa aquele que está submetido. Sabe por quê? Porque submissão é estarmos na mesma missão. Porque o propósito do pastor Zé Roberto é o mesmo que o meu propósito, é glorificar a Deus, é ganhar alma, é fazer com que a igreja cresça. Eu entro na visão dele e nós vamos embora. No casamento é a mesma coisa, irmão. Você agarra com a visão do teu marido se agarra com a sua, e vocês vão, ó. Porque Deus abençoa, sabe por quê? Porque submissos uns aos outros, nós todos somos submissos a Ele. Ele é Senhor da igreja, Ele é cabeça da igreja. Nós somos corpos, nós somos corpo de Deus. Uns são braços, outros são dedos, outros são ombros, outros são pernas, mas todos têm a sua importância. Ah, Rodolfo, mas eu sou dedo aqui, vamos figurar um pouquinho. Dedo não vale nada. Vai conversar com alguém que amputou o dedo, se o dedo não é importante. Ah, Rodolfo, mas eu queria ser braço, eu sou perna. Perna não tem nenhum sentido. Vai conversar com alguém que anda de cadeira de roda. Sujeitem-se uns aos outros. Paulo está dizendo, vocês querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, vocês precisam amar-se sinceramente. Vocês precisam se submeter em amor. Vocês precisam pedir perdão quando tem que ser pedido. Vocês precisam reconhecer o erro quando vocês necessitam reconhecer, quando vocês estiverem errado. Vocês precisam se render quando precisam. Vocês precisam pagar o preço para que outros vivam. Eu costumo dizer que o casamento é o maior ato de renúncia que nós temos. Porque o segredo do casamento não é casar para ser feliz, é casar para fazer o outro feliz. E às vezes para fazer o outro feliz você tem que se abster da sua vontade. Mas quando você faz o outro feliz, automaticamente você está tornando a sua vida feliz. Porque é o seu casamento. Se submeter é isso, eu abrir mão. Muitas vezes para viver, para amar, para entregar-se em prol do outro, mas com sinceridade. Quando o Espírito Santo reconhece isso, Ele te enche. Ele abençoa a tua casa, Ele abençoa teu ministério, Ele abençoa teu trabalho, Ele abençoa porque Ele vê sinceridade no coração. As pessoas podem estar vendo e lá dentro não ser. Mas a Bíblia diz que o Senhor não nos olha pelo exterior, Ele nos olha pelo interior. Quando Samuel estava na casa de Davi, todos os irmãos de Davi passaram, e aos olhos humanos eles eram assim, alto padrão. Deus vira para Samuel e fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu conheço o coração. Samuel vira para Jessé e fala assim: você tem mais algum filho? Ele fala: tem mais um, mas ele está lá pastoreando as ovelhas. Então manda chamar, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar à mesa. E aquele moço que por vezes nunca se assentou, sentia o cheiro do queijo, mas não podia comer, porque tinha que levar para os irmãos. Agora ele estava sentado, e ele não estava mais sentado como um filho mais novo, como um qualquer, ele estava sentado como o rei de Israel. Quando você se submete à vontade de Deus, em amor, o Espírito Santo te enche e te faz viver aquilo que você jamais imaginou que você pudesse viver. Que nós possamos nesta manhã, entendidos disso, permitir, como Paulo está dizendo aqui, deixem-se encher do Espírito Santo. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. E aqui depois Paulo vai falar da igreja, vai falar do esposo, vai falar da esposa, mas que eu e você sejamos cheios
todos os dias das nossas vidas. Porque o Espírito Santo, Ele quer transformar a cada um de nós naquilo que Ele sabe que nós podemos ser e naquilo que Ele quer que nós sejamos. Que nós possamos evidenciar este amor, esta pureza de coração, através da manifestação do fruto do Espírito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé, nós vamos orar. Que eu e você possamos resumir de alguma forma tudo aquilo que foi falado em ser obediente. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus nos enche e nos transforma poderosamente. Sabe o que acontece, igreja? Hoje o reino de Deus, ele é invisível. A igreja é visível. O reino de Deus é invisível, mas a igreja é visível. E desta forma, a igreja que é visível precisa tornar visível o reino que é invisível. Você entendeu? As pessoas não veem o reino, elas veem as nossas vidas. E através das nossas vidas, elas precisam ver o reino. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para vivermos o sobrenatural dele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Te agradecemos pela tua palavra. Palavra essa poderosa, rema aos nossos corações, que ministra no mais profundo do nosso ser, de modo que nós, Senhor, venhamos a ser transformados pelo poder da tua palavra. Que como nós aprendemos nessa manhã por intermédio do teu Espírito Santo, Pai, que nós possamos permitir ser cheio do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Que no nosso convívio, que na nossa comunhão, seja em casa, seja na igreja, onde quer que nós estejamos, das nossas bocas fluam palavras que glorifiquem o teu nome. Que haja salmos, que hajam hinos, que hajam cânticos espirituais, que flua do nosso coração, Senhor, gratidão por todas as coisas, em todo o tempo, em todos os momentos, independente de tudo, possamos agradecer, porque nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos abençoado, porque Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. Senhor Jesus, e nós estamos chegando na conclusão de mais um ano, porque o Senhor tem nos abençoado, e obrigado por mais esse dia, que nós possamos, ó Deus, Senhor, sujeitados a Ti, rendidos ao Teu querer e à Tua vontade, possamos nos sujeitar uns aos outros, para vivermos na comunhão, na gratidão, na unção, no poder de Deus, porque o Teu Espírito Santo vem e renova em nós as Tuas forças, renova em nós a unção, fortalece as nossas vidas, transborda-nos do poder, Pai, para que sejamos a manifestação do Teu reino. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, nós Te bendizemos, Senhor, por esta manhã, que o Teu Espírito Santo continue ministrando em nós, de modo que nós sejamos fortalecidos e cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Você que crê e recebe, diga bem forte amém, aleluia. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.